Estamos de volta com conexão pela TV e pela rádio Unicinos no programa de hoje. Estamos falando sobre o Marco Civil da Internet, que foi sancionado esta semana pela presidente Dilma. Isso aí, nossos entrevistados trazem informações sobre esse assunto que gera dúvidas para muitos usuários, né, Vanessa? E no bloco anterior a gente estava falando sobre essa questão da neutralidade. Gerou uma certa divergência aqui. O professor gostaria também de recolocar a opinião, professor, por favor. Na verdade, eu queria meu direito de réplica. Eu respeito a posição dos colegas, evidentemente, e deixar bem claro que esse talvez tenha sido o ponto mais debatido em torno do projeto, que é a questão da neutralidade. Eu venho de uma lógica econômica onde eu entendo que o Estado deve intervir o mínimo na economia, porque todas as vezes, historicamente, que o Estado interviu na economia, isso acabou inibindo o desenvolvimento econômico, acabou inibindo. A gente tem, por exemplo, hoje é muito precária a nossa rede, né, perto do que poderia ainda ser, perto do que a tecnologia já disponibiliza. Só que, será que o Estado vai investir na melhoria dessa estrutura? Se não for o Estado, quem vai ter que fazer isso é a iniciativa privada. Se ela tiver um marco regulatório que a reprima, que torne o negócio menos lucrativo, essa é uma lógica econômica, eles não vão investir. Né? Então, a neutralidade, de certa forma, ela vai contra esses princípios de liberdade econômica que também existem na Constituição. Então, não sei até que ponto, eu não fiz um estudo ainda mais aprofundado, que o princípio da neutralidade não fere o princípio da liberdade de iniciativa, embora o próprio projeto, que agora já foi sancionado, que se tornou Lei 12.695, de 23 de abril de 2014, que é o Marco Civil da Internet, ele diz que deve ser respeitada a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, mas há uma norma ali que trata da neutralidade, então me parece que pode até haver uma questão de inconstitucionalidade, se examinado mais a fundo, em torno disso. É um debate importante, é um ponto polêmico, sempre foi, todo o debate do projeto, isso foi polêmico. Outra polêmica também são os dados, né, professor? Né? Os dados que o armazenamento de dados, antes eram 3 anos que armazenavam os dados, agora se pensa em 6 meses. Isso, o quanto isso muda, na verdade, né, professor? De que maneira isso pode ajudar a atrapalhar, né? 6 meses se for para conexão e 1 ano se for para outro tipo de dados, por exemplo, para requisição de investigação policial, enfim. Então, há aí várias questões em torno disso. Gera também, evidentemente, aí sim eu acho que é bastante importante isso, porque isso pode vir a se tornar prova num processo criminal posterior. Então, até esse prazo pode ser ampliado a pedido de autoridade policial, do Ministério Público, o projeto, a lei, no caso agora, ela é bem clara com relação a isso. Eu acho que é importante, sim, e principalmente obrigar, aí eu não digo contra o que eu estava dizendo antes, mas é uma questão aqui de ordem maior. Quando se tem uma investigação criminal, seja pela polícia, pelo Ministério Público, aí há interesses maiores em jogo, né? A intimidade, a privacidade que foi violada, fraudes que foram cometidas por meios eletrônicos. Então, o Estado tem o direito de investigar e punir eventuais crimes que tenham ocorrido também no ambiente digital. Dentro dessa questão de privacidade e sigilo, tem também toda a questão da espionagem, que está super em alta falar isso também, que vem acontecendo também. Professora, eu queria a sua opinião sobre esse assunto. Em princípio, independe de toda essa regulamentação do Marco Civil da Internet, o vigilantismo da rede. Claro, quando a gente não tem uma vigilância imposta ou pelo Estado ou por empresas de espionagem a serviço de Estados ou de grandes empresas, como o Marco Civil prevê, isso é um avanço. No entanto, todos nós estamos expostos em função de cada perfil que a gente estabelece em qualquer rede social na internet. Então, no Facebook, a gente coloca ali nome, onde trabalha, onde mora, fotos da família. Seus gostos, né? Então... Cinema, música, esportes, viagens, etc. Então, fica muito fácil, né? Pessoas com quem eu não tenho muito contato. Imagina, um amigo meu que passou anos morando em outra cidade, eu não conhecia a esposa dele, eles vieram de volta para Porto Alegre e ele me convidou para o aniversário dela. O que eu vou dar de presente para ela? Entra no perfil do Facebook. E consegue descobrir muita coisa, com certeza. Eu queria saber a opinião do Ricardo sobre isso. Ricardo, te preocupa essa questão? Essa questão do controle nas redes sociais. Também da privacidade. Bom, a questão da privacidade a gente sabe, assim, de muito tempo que as redes sociais, inclusive, utilizam esses dados que a gente fornece para as redes, por meio de nossa navegação, para oferecer alguns serviços e produtos e outros aspectos que estão relacionados ao nosso uso. Bom, nesse sentido, a gente já passa por esse controle assim, constantemente há muito tempo. Me parece um pouco mais complicado, às vezes até um pouco a falta de consciência disso, dos próprios usuários, assim, de se exporem e de... O que me parece também um paradoxo dessa questão toda é que a gente tem, por outro lado, o risco de censura, né?
Eu já fui, por exemplo, censurado pelo Facebook ano passado, por ocasião das manifestações. Um diálogo que eu estava tendo numa caixa de diálogo foi derrubado pelo Facebook e eu não pude reclamar para ninguém. E talvez agora com o marco o usuário possa estar mais protegido contra essa arbitrariedade de um serviço que é oferecido, que parece ser gratuitamente, mas que ganha e que sobrevive e é uma das grandes empresas do mundo por conta da habilidade de lidar com esses dados que eles armazenam das nossas navegações. Essa história, por exemplo, do Marco Civil também, né, com o marketing dirigido, né, professor? Será que isso acaba agora com esse Marco Civil? As empresas poderem ver o que a gente está conversando ali, poder depois botar um produto para nós ali, eu sei que você gosta disso porque eu vi uma conversa tua entre o Ricardo, então vou te oferecer esses produtos. Pode acabar agora com o Marco Civil? Não, eu acredito que não, porque uma vez que a gente faça cadastro em N redes sociais, a gente não leia uma vírgula dos contratos, daqueles acordos, disclaimer gigantesco. Eu concordo e vai e segue, né? Aqui, certamente em todos esses contratos está incluído que a gente permite o uso de nossos dados para terceiros. E o marco ressalva, quando for consentido é possível. Até a questão acho que eu poderia contribuir com isso, a questão da censura prévia. Ou privada, enfim, eu concordo contigo, eu acho que realmente essa censura privada ela não pode existir, porque ela fere a liberdade de expressão. Então, só por ordem judicial, e o Marco ele foi muito feliz nesse aspecto, também não são só pontos ruins, muito pelo contrário, eu acredito até que haja mais pontos positivos do que ruins no Porque hoje, por exemplo, essa questão de retirada de conteúdos, ela acontece mediante a quê, professor? Hoje, mediante uma mera notificação de um usuário que se sinta lesado, sem direito de defesa. Então, no teu caso, tu não deve ter tido nenhum direito de defesa, simplesmente a tua informação, o teu post lá foi suprimida. Isso não pode acontecer. Hoje o marco é muito claro, somente com ordem judicial, e há três exceções apenas. No caso de pedofilia, racismo ou outro qualquer ato de incitação à violência. Então, nessas hipóteses, aí sim, sem necessidade de ordem judicial, o próprio provedor de conteúdo, o provedor de acesso pode suprimir a mensagem. Mas em outras hipóteses, prevalece a liberdade de expressão, com, obviamente, eventuais consequências no mundo offline que possam advir dessas manifestações. Mas a liberdade de expressão... Ricardo poderia, por exemplo, reclamar quando aconteceu isso no passado para ele agora? Por ter sido tolhido um direito fundamental dele de liberdade de expressão. Ele pode reclamar para quem, então? Para o próprio Poder Judiciário, ele pode comunicar isso através de uma ação judicial contra o próprio Facebook, se ele se sentiu lesado e se isso gerar algum dano, não apenas material, mas também um dano extra-patrimonial. Então, a censura prévia, ela não pode existir em lugar nenhum no mundo. Isso, nos dias de hoje, nós já tivemos tantos arbítrios, tantas pessoas que sofreram por décadas. O Brasil viveu isso durante a ditadura. Nós não podemos voltar e regredir aqui aos tempos de ditatorialismo e barbárie. Eu quero fazer só uma observação muito rápida, assim, porque eu acho muito positivo o Marco Civil da internet. Claro que aqui a gente está pegando os pontos que são os mais polêmicos, os mais polêmicos, exatamente. Mas porque é um debate importante, assim, mas em nenhuma medida. Eu acho que o Marco Civil é um avanço, parece ser uma legislação de vanguarda. E que bom que a gente tem a oportunidade de poder estar debatendo esses aspectos que não são tão claros. E o que você espera como usuário daqui para frente em relação a essa lei? Eu espero que o usuário seja respeitado, assim como cidadão, pelas companhias, pelo próprio Estado, garantindo a nossa liberdade de expressão contra o próprio Estado e que os nossos direitos estejam garantidos efetivamente, não só na letra fria da lei, que ainda vai ser sancionada, né? Ela foi objeto de uma sanção simbólica, tão somente. Ela não foi publicada no Diário Oficial. Não foi publicada ainda. Uhum. Bom, mas a Lei 12.965 pode ser acessada pelo site planalto.gov.br. Quem saber mais, então, sobre essa lei. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Nós que agradecemos. Obrigada. No próximo bloco, você confere as dicas da agenda cultural. E tem os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Nós já voltamos.